Falem, amigos vascaínos, estamos aqui para mais um Vasco TV, no mundo inteiro passando. A gente brevemente vai ter algumas novidades aí, que é o pessoal que participa pelo mundo inteiro, e a gente vai estar jogando algumas ações aí, umas pequenas ações para todo mundo estar participando. Colaborativo, não é isso? Leozinho, tudo bom, meu filho? Queria dizer uma coisinha rápida aqui, é o primeiro programa que eu estou fazendo, depois de todos os ocorridos aí da final do Carioca. Queria dizer, rapaziada, que a vida continua, infelizmente. A gente está sujeito a esse tipo de coisa. Tem alguma coisa maior guardada pra gente. A vida que segue. Amanhã a gente tem que estar lotando São Januário, botando fogo no Atlético para botar e seguir aí o nosso caminho. É isso aí, rapaziada. Pois é, agradecer o pessoal que tem acompanhado pelo Twitter, Facebook, pelos canais oficiais do Vasco. E hoje no programa, mais que um ídolo, não é isso, cara? Mais que um ídolo, o cara que tem uma importância, era um dos 5 temidos, que eu digo, que era o homem ali de área, nosso querido Sorato Matador, meu garoto. Tudo bom, cara? Prazer aí. Cara. Pô, legal, prazer estar aqui com vocês aí, batendo esse papo aí, cara. Porra, prazer é nosso. Sorato, você veio do interior de São Paulo, né? Conta pra gente como é que foi esse começo, você ficou sabendo do teste que ia ter aqui em São Januário. Eu jogava num clube lá no interior de São Paulo, que era o Lemense, da cidade de Leme. E nós disputamos uma Taça São Paulo infantil na época. A de juniores era no início do ano e essa infantil era no meio do ano, nas férias de julho ali. E um olheiro do Vasco me viu disputando esse campeonato. Como eu era infantil, né? Acho que como era o meio do ano, ele esperou terminar o ano e no início isso foi em 84. No início, tinha 14 anos? Eu tinha 15, aí no início de 85, janeiro de 85 que eu vim para o Vasco fazer um período de experiência, né? E eu cheguei no Vasco em 85 e ia completar 16 anos ainda de idade, primeiro ano de juvenil, e aí fui aprovado e... Mas veio sozinho, veio com família? Não, vim sozinho. Esse olheiro do Vasco foi lá na minha cidade, foi na minha casa, falou com meus pais e tal, e eu procurava isso, buscava isso sempre. Eu estava, parece que adivinhando, que eu sempre falava com meus pais, se me dá uma oportunidade, vocês me deixam que eu quero ir, quero tentar. Porque eu vi, assim, me destacava lá no time, então, assim, eu queria ver se isso realmente podia prosseguir, né? Então, acabou dando certo, eu vim pra cá e deu muito certo. Deu muito certo, graças a Deus fiz uma... Agora você veio pra cá sozinho, que eu digo, nenhum outro jogador foi chamado também? Não, desse clube não, desse time que eu jogava não. Algum chegou a virar jogador, que você saiba? Assim? Tiveram mais 2 que seguiram, mas não tiveram tanto destaque assim, mas chegaram a jogar no interior de São Paulo, no Guarani... mas assim não tiveram tanto destaque assim no cenário do futebol, não. Mas como é que era o teste aqui? Então, era mais assim... físico, era o quê? Não, eu vim e fiquei um período, fazia todos os treinamentos, né? Mais os treinamentos com bola, né? E eu lembro que na época, só da minha posição devia ter uns 10 caras treinando aí, cara. Era muita gente, que até hoje eu acho que é assim que vem bastante gente. E na época nosso time era muito bom, depois que a gente formou o time, foi uma geração que logo em 85 a gente já foi campeão juvenil, então assim... Quem estava nesse time, senhor? Bismarck, Ayup, França, Cássio foi no ano seguinte, mas Germano foi no ano seguinte, que foi o segundo ano, que nessa época eles eram infantil, mas em 85 era França, o Lito, que chegou até jogar no profissional uma época com cabeça de área, e o Tiba, que também teve, depois se tornou profissional aqui no Vasco também. Nosso time era muito bom, a gente foi campeão carioca juvenil já em 85, com esse grupo aí. E assim como a gente viu no programa passado, o Vasco faz muitas ações interessantes com suas categorias de base, trata isso com muito carinho. E a gente tem o projeto chamado Vasco Camp, que funciona como se fosse uma colônia de férias para a molecada chega, acorda cedo, vive uma vida como se fosse um jogador profissional, tem uma alimentação balanceada, acorda ouvindo o hino, dorme ouvindo o hino e se alimenta disso tudo de Vasco o dia inteiro. Então a gente vai estar seguindo aí com o VT para estar abordando toda essa coisa, essa vida aí na Vasco Camp. Segue aí no VT, meu garoto.
Sucesso entre os jovens e a mais nova opção na captação de novas promessas para o clube. Esse é o resultado do Vasco Camp, a colônia de férias oficial do Gigante da Colina, que recentemente abriu as inscrições para a sua 4ª edição. O coordenador do evento, Luiz Carlos, explicou o funcionamento do dia a dia dos participantes. Luiz Carlos ainda comentou o aproveitamento dos garotos escolhidos do Vasco Camp para a utilização dos mesmos nas categorias de base do clube. Para mais informações, acesse www.vascocamp.com.br e fique por dentro de tudo que rola na colônia de férias oficial do Vasco da Gama. Muito legal esse projeto do Vasco, parabéns à diretoria, a todo mundo que participa de lá. Sorato, você teve lá no último Vasco Camp, né? Deu uma palestra pra garotada lá, como é que é o clima? Como é que rolou lá? Ah, cara, eu gostei bastante, que a garotada... O espaço é muito bom, né? Então, assim, a garotada se sente o próprio jogador de futebol mesmo, porque, pô, tem lá os treinadores para cada faixa etária e pô, geralmente são vascaínos, né, os garotos, né? Então, pô, é uma alegria estar participando, pô, é o Vasco, então recebem os treinamentos, tudo isso, então é um clima de bastante euforia, assim. Mas levam a sério também. Pô, levam a sério, porque... é uma oportunidade de quem de repente se destacar ali, ser puxado aqui para São Januário para fazer um período aqui. Então, de repente, numa dessas a gente consegue aí pinçar alguém, né? Eu acho que também... Um Soratinho lá dentro. Pô, quem sabe? Sorato, voltando lá no começo da tua carreira, chegando aqui no Vasco, quais eram os atacantes que já estavam no time profissional e como é que foi conviver com eles? Teve alguma ajuda? Como é que era? Você lembra de quem eram os atacantes? Sempre quando eu subi no profissional, estava o Romário, né? O Romário, o Mauricinho, acho que estava também. Teve alguma dica? Que você pegava alguma dica? Não, assim, eu sempre fui muito de observar esses jogadores, né? Como eu morava aqui em São Januário, aqui no alojamento, então eu via muitos treinamentos. Desde a época que eu cheguei em 85, o Roberto... Eu assistia muito treinamento deles, principalmente finalização, que era a minha área ali, né? Então eu observava muito eles, entendeu? E procurava absorver e repetir nos meus treinamentos. E depois que eu passei a conviver mais de perto com esses caras, né? Então a gente podia... conversava algumas coisas, mas eu sempre fui muito observador, entendeu? Eu acho que é isso que eu procurava fazer. Você morava aqui? Morava aqui. Ou seja, o foco, essas coisas que a gente fala. Se você, de repente, morasse numa mansão na Barra, ia atrapalhar um pouco, mas teu foco estava ali, né? Não, a gente treinava de manhã, almoçava, dava uma descansada, e geralmente os treinamentos eram à tarde naquela época, né? E eu ia para as cadeiras, ficava ali assistindo esses treinamentos aí do profissional. E, pô, Roberto, Romário, né, cara? A gente tinha que tirar alguma coisa desses caras, porque, pô, os caras são top, né, cara? São meio os melhores atacantes aí que o Brasil já logo teve, ali, né? Então, eu procurei observar muito esses jogadores, né? E depois que joguei um período com o Roberto e com o Romário, cheguei a jogar mais tempo, né? Mas... para mim foi muito proveitoso, assim, conviver com esses jogadores, com jogadores desse nível. Aprendi muito com ele. A gente vê hoje em dia o Felipe dando mais ou menos uma abraçada nessa molecada que está vindo. Teve alguém especificamente assim que tenha abraçado o Sorato, tenha dado uma dica? Pô, Sorato, faz isso ou faz aquilo aqui na área e tal? Não, assim, a gente tinha assim, esse atacante, e na época que eu fui promovido profissional, eu me dava muito bem com o Paulo Roberto, lateral, e com o Vivinho, que também na época tinha chegado para o Vasco e tal.
E o Paulo Roberto acabava treino, ele mandava eu ficar lá na área para ele cruzar a bola para mim, entendeu? Então, assim, era uma coisa que hoje em dia acho que é mais difícil isso, a gente não vê muito isso, né? A partir do próprio jogo, pô, um lateral direito, mandar um atacante lá na área, entendeu? Pô, o cara já era campeão do mundo pelo Grêmio, claro. Tava aqui, então, assim, eu procurava aproveitar muito esse tipo de situação, né? Claro, sempre com a autorização do treinador e era... A especialidade dele era que batia muito bem na bola e eu também finalizava bem, então para mim era perfeito estar ali, né? Então a gente procurava fazer muito isso e tinha outros jogadores na época que eu subi, tinha o Fernando, zagueiro, Donato, eram caras assim que, a própria Cássio, que pô, quando eu subi, fui fazer um jogo importante, ele falou umas palavras de apoio, que estava todo mundo comigo, um garoto chegando, 19 anos contra o Flamengo, né, cara? Né? Então isso, se a gente sempre ser bem tratado, recebido e ter esse apoio, e o time estava muito bem, uma reta final de campeonato de 88, o time estava muito bem. Então assim, eu me encaixei ali e o time conseguiu me levar. Claro que você tem que mostrar qualidade, tem que ter, claro, aí fui onde eu estrei, fiz gols e tudo. Estrela também, fundamental. Então isso é fundamental, mas esse apoio desses jogadores que estiveram, que estavam no time no momento, foi muito importante para o meu início ali. Que bom. A gente, na verdade, vai dar uma notícia aqui agora que o Vasco fechou uma parceria com a Prefeitura de Maricá para a construção de um CT para a molecada lá, ou seja, agora vai ficar fino trato, todo mundo com estrutura. Então vamos dar uma olhada nesse VT aí. Roda aí, malandro. Um golaço vascaíno foi marcado no dia 5 de maio, na sede do Calabouço. O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, e o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, assinaram o termo de cessão pelo terreno onde será construído o centro de treinamento da base do clube. O espaço, localizado no bairro de Parque Nancy, em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro, tem 148 mil metros quadrados. A nova Casa Cruz Maltina terá 6 campos de treinamento, uma escola, área de lazer, vestiários, sala de musculação, refeitório e alojamentos para cerca de 1.000 crianças e adolescentes. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, falou como foi a negociação do terreno. Para o presidente Roberto Dinamite, o centro de treinamento é a realização de um sonho. Excelente esse projeto lá de Maricá, com certeza vai trazer vários novos talentos de lá, né, pra gente, e parabéns, diretoria. Sorato, a gente conversou com o Luizinho já, ele falou um pouco da gente, como é que eram essas viagens internacionais, como é que funcionava os bastidores, você participou de alguns torneios, né? Sim, vários. Internacionais, como é que era viajar com essa galera toda, molecada? Cara, era muito engraçado, cara. Numa outra época, né, não tinha internet, não tinha nada, então a gente tinha que arrumar o que fazer para passar o tempo, né? E era uma época assim que a gente ficava... Eu lembro que eu cheguei a ficar um mês seguido viajando com o Vasco. Então, pô, imagina, um mês, sei lá, 20 e poucos caras, então você tinha que arrumar o que fazer, né, cara? Então, pô, rolava baralho, a famosa cacheta. Baralho, ele falou, baralho. Não tinha negócio de Twitter, Facebook, que nem existia. No máximo que tinha era um videocassete. Nem celular, né, cara? Nem celular, é incrível. E assim, pô, então a gente era brincando com outro o tempo todo. Totó, sinuca, baralho, essas coisas, videogame. Pô, a gente tinha... O Atari, né? Era o Atari. Porra. Então eu sempre buscava o que fazer. Às vezes levava
O Bismarck tinha essa mania de levar umas máscaras de uns monstros malucos lá para assustar os caras durante a noite. O Zé do Carmo era o alvo, né? Que o Zé do Carmo era medroso pra caramba. Dava a noite, os caras dormindo, colocava, o Bismarck botava a máscara, se enrolava num cobertor e ia no quarto do Zé do Carmo bater na porta. Cara, era muito engraçado, cara. O Zé do Carmo sofria. Também depois ele vinha pra fora, né, cara? A gente tinha que estar esperto com ele, porque ele também não era mole, não. Porra, jagunço lá. Pô, então, eu era um grupo que se dava muito bem, sabe? Tinha uma garotada que estava chegando, que era eu, Bismarck, William, França, Ayup, Carlos Germano, Cássio, e tinha essa galera que era um pouco... todo mundo meninão, né? Assim, bem... E alguém falava inglês? Como é que era? Falava nada. O Zé do Carmo, tem uma do Zé do Carmo uma vez, acho que estava no aeroporto de Paris, cara. E tá, pô, todo mundo sentado e aguardando o voo, daqui a pouco vem uma mulher alta pra caramba, né, cara? Aí o Zé do Carmo, caraca, que mulher grande, cara! Aí a mulher olhou pra ele, você acha? Mulher brasileira, cara. Então tem umas histórias assim, né, cara? Pô, então a gente procurava... E tinha um pessoal que era muito bem-humorado, que era o Zé do Carmo, o Paulo Roberto, né? Então... Levavam na brincadeira. Pô, a gente se divertia bastante nessas viagens, cara. Era legal, era legal. Que bom. Vamos ficar com o merchan aí, então. Cartões Bradesco do Vasco da Gama. Segue aí, meu garoto. Você que é vascaíno de verdade, agora tem um jeito muito fácil de dar o seu apoio ao Gigante da Colina e ainda contar com muitas vantagens. Com o cartão de crédito Bradesco Vasco, você contribui com o seu time e ganha muitos benefícios, porque com ele você paga suas compras em até 40 dias, financia despesas no crédito rotativo, faz saques de emergência no Brasil e exterior, parcela suas compras e faturas em até 12 vezes. Concorre a R$10 mil toda semana com o seguro super protegido premiável Bradesco. E parte da anuidade do cartão é revertida para o seu time de coração. Você faz suas compras, ajuda o seu clube e ainda mostra para todo mundo que é um verdadeiro torcedor Cruz Maltino. Ser campeão é levar o amor pelo Vasco no peito e no bolso. Ligue agora mesmo para 0800 728 1003 e peça o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. Valeu então, cartões Bradesco do Vasco. Falando do empate aí, empate meiozinho maroto, um pênaltizinho ali, né? Sei não, hein? Pênaltizinho ali que, pô, pra mim tem que ter intenção, não sei não, foi uma pancadinha ali de leve, mas tudo bem. Então amanhã a gente tem que partir para dentro dos caras, jogando em casa. Torcida do Vasco, vá para o estádio para incentivar. Incentivar a vaia, realmente, às vezes dá até vontade de vaiar, mas só atrapalha o time, deixa o time nervoso. A gente precisa partir para dentro mesmo o empate sendo da gente 0-0 e 1-1, mas a gente precisa ganhar para estar bem o time está precisando de um levante de moral aí. Eu acho que essa vitória é importante. Então, roda o VT aí da Copa do Brasil. Um dos destaques do Vasco na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil foi o atacante Alexandro. O jogador marcou um dos 2 gols do empate em 2-2 com o Atlético Paranaense, mas acabou recebendo cartão vermelho na comemoração do gol e está fora da partida de volta. Apesar de não estar em campo nesta quinta, o jogador afirmou que estará em São Januário para ajudar seus companheiros na busca pela classificação. Alexandro ainda pediu para que a torcida vascaína compareça ao Caldeirão e ajude o Vasco a sair com a vaga garantida para a semifinal da Copa do Brasil. Semana de acontecimentos importantes para a história do Vasco. No dia 9 de maio, em 1945, nasce no Rio de Janeiro o saudoso Alcir Portela, que foi ex-volante e treinador do Cruz Maltino.
Em 1921, no dia 14 de maio, nasce Eli do Amparo, o ex-médio Eli, um dos jogadores do magnífico Expresso da Vitória. Nesta mesma data, no ano de 1998, o Vasco era campeão estadual após vitória diante do Bangu. O único gol da partida foi marcado por Mauro Galvão. Sorato, não tem como bater um papo com você e não fazer a gente abordar aquela final de 89, né? Vou tentar falar bastante sobre esse jogo. Como é que foi aquela decisão? A decisão de escolher o primeiro jogo no Morumbi, se foi de diretoria, foi nos jogadores, como é que foi? A gente vinha... A reta final do campeonato ali, a gente foi muito boa. O time veio crescendo e nós tivemos grandes vitórias, grandes resultados fora de casa. Foi um jogo contra o Corinthians no Morumbi, que foi 1-0, que eu também fiz o gol. E logo depois a gente jogou contra o Inter de Porto Alegre também, lá no Beira-Rio, a gente ganhou de 2-0. Então a gente vinha jogando muito bem fora de casa naquela reta final. E como a gente tinha essa vantagem de decidir em casa e jogar por um empate por causa da vantagem que a gente tinha, né? Se empatasse, teria outro jogo, mesmo se perdesse, teria outro jogo aqui no Rio. E ganhando já matava. Então a gente teria essas duas oportunidades de vencer, de ganhar o título, né? E como a equipe jogava bem estava jogando bem e tinha a possibilidade, se não ganhasse, de decidir aqui no Rio, seria no Maracanã, então escolheu jogar no Morumbi, né? Então, a gente sabia que ia ser difícil, porque o São Paulo também tinha uma grande equipe, né? O São Paulo é o São Paulo desde de hoje, que é o time que sempre chega, começou desde aquela época, dos anos 80, final dos anos 80 e anos 90, uma equipe muito vencedora. E a gente teve muita dificuldade, mas como eu falei, o time estava muito bem naquela reta final de campeonato, né? Um time experiente, né? Conseguiu mesclar bem a experiência com a juventude e essa juventude de qualidade, né? Jogadores que tinham consciência do que representava jogar no Vasco, do peso que era, da responsabilidade de uma final de campeonato brasileiro. Então, assim, a gente estava muito bem focado e concentrado no que a gente tinha que fazer. E o time era muito bom, tecnicamente falando, né? O time era muito bom. Muito bom. Estava embalado mesmo. Entendeu? Pô, o time era muito ali, bom. você muito bem acompanhado. A zaga fez uma reta final de campeonato, que era o Marco Aurélio Quinones, que, pô, e as laterais... Até o Quinones conseguiu jogar bem, né? Jogou pra caramba. E os laterais eram o Luiz Carlos Vinck, o Mazinho... Voando os dois. Os dois voando. Pô, Zé do Carmo, Boiadeiro ali no meio, William, Bismarck. Pô, era um timaço, né, cara? Era um timaço, realmente, né? Então, isso nos dava bastante confiança para jogar esses jogos decisivos, né? Que a gente tinha jogado ali... Nessa reta final a gente jogou jogos decisivos contra Botafogo, Corinthians, Inter, pô, e a gente foi... Só o Botafogo a gente empatou, que o Botafogo também estava brigando por uma vaga, e os outros jogos a gente ganhou. Então, assim, pegamos uma pauleira contra o Corinthians em São Paulo lá, que, pô, acho que tinha 80 mil corintianos no Morumbi, cara. Nós ganhamos, foi até eu que fiz o gol, para sair de lá foi uma confusão, cara. E assim, então o time já estava tarimbado em passar por essa dificuldade fora de casa, né? Então, o jogo foi difícil, né? O Acácio também fez uma partida espetacular. Esplendorosa. O Acácio tinha essa qualidade. Ele aparecia nos momentos mais importantes. Né? Quando precisava dele, mesmo ele se mostrava presente. Era um goleiro que crescia muito nos momentos decisivos. Então, assim, passava uma segurança muito grande pra gente. Então, né? Como tem os outros 10, logicamente, que não foi só o Sorato claro, com certeza. Que fez o gol, a própria jogada, já começa no Boiadeiro, cruzamento perfeito de primeira do Vinck. Quem você destacaria? Além do Acácio, sem contar aquela história do time inteiro é importante, porque eu acho que de fato o Acácio foi fundamental porque ele fez defesas espetaculares, mas teria um outro jogador que você destacaria aí? Eu acho que o Mazinho fez uma partida esplendorosa também, porque na época era o ponta-direita, era o Mário Tilico, que tinha sido até cria do Vasco, e era um jogador que estava bem e era muito veloz, cara. Muito veloz. E o São Paulo tinha uma jogada que era fatal pela velocidade dele. E o Mazinho conseguiu anular o Mário Tilico, né? Então, assim,
o Acácio fechando o gol e o Mazinho anulando o principal jogador do São Paulo na época, da principal jogada da velocidade, então a gente conseguiu aí anular o time dele. Foi difícil, lembro que no finalzinho do jogo a gente tomou um sufoco, acho que tiveram uns 4 escanteios seguidos contra a gente ali, mas a gente conseguiu suportar bem e quando a gente botava um placar na frente era difícil tirar da gente naquela época. E você sabe que eu coleciono camisa, né? Camisa do Vasco, né? Só, porque o resto pra mim não é nem camisa. O resto é resto. Eu queria saber, essa camisa de 89, primeiro se tem jogo nela e onde é que ela tá? Tá comigo, essa daí não tem tá jogo. Com você. Você não tem jeito. Pô, essa aí eu vou ter que dormir com essa. Falando com o Sorato aqui, o filho dele que tá ali assistindo. ali, ó, já tá, acabou de voltar do treino, é isso? Tá aí dele, Sorato? Alan, jogador do Vasco. Craque. Ó, vamos entrevistar você, cara. Vê lá, hein? Vai se preparar. Tá aí, vamos ver como é que vai ser aí. Tá aí treinando, tem um mês e pouquinho aí. Vamos ver, tá no começo aí. Vamos botar pressão na molecada aí. Pois é, vamos ver como é que vai ser isso. Tá bom, legal, Sorato. Chegou ao final aí de mais um... Queria te agradecer. Foi uma honra ter você aqui no programa, cara. Te conhecer. Mandreiro, tenho estado mais próximo aqui, tenho acompanhado o Vasco. Para mim é sempre... Pô, traz muita coisa na memória, então é sempre emocionante, voltar a São Januário. Realmente me sinto em casa aqui, eu posso dizer, pô, é a minha segunda casa, fui formado aqui, morei aqui em São Januário, né, cara? Tive uma passagem marcante aqui pelo Vasco, então para mim é sempre um prazer aí estar em contato. Quando eu te abordei ali no barzinho ali, eu falei, opa, sou Alexandre lá, apresentador da Vasco TV. Eu falei, gente do céu, o Sorato tá aqui ali, comendo ali, mas isso é legal, quem tá participando aqui de São Januário vindo, tem vários ex-jogadores que voltaram pro Vasco, estão vivendo aqui no clube, né? Pedrinho, o próprio Cássio que participou do o Jorge Luiz, eu me sinto em casa aqui, Luizinho. Cara. Eu tenho vindo a jogos, tenho estado mais aqui porque meu filho também está jogando, então quase todo dia estou aqui para buscá-lo. Então, para mim, voltar a conviver aqui é muito legal, cara. Legal, então, Sorato. Valeu. Leozão, mais um programa. Mais um, meu garoto, rumo ao 1000º programa. Vamos lá. Galera, queria agradecer a todo mundo que está participando lá no YouTube, nos canais oficiais do Vasco, Twitter, Facebook. É isso, Alexandre? Tem aí, ó, o nosso querido Rafael Henriquez, lá do Orkut. Orkut do Vasco, e a galera toda do Orkut. Tem Juliana de Floripa, Camila de São Paulo, agora a mulherada tá começando a entrar, ver o canal do Vasco. E o nosso querido Durval de Tocantins, grande Durval. Também o Israel Bala, lá de Mossoró, a torcida toda lá de Mossoró, Alex Rodrigues e todo mundo que tá participando do YouTube. Galera, semana que vem tem mais, doutor Alexandre, aquela frasezinha semanal. O que você já fez pelo Vasco hoje? Simbora, rapaziada! Valeu. Vamos pra dentro! Aquele abraço, Vasco!